Meus queridos alunos, estamos aqui para a primeira videoaula de biomecânica aplicada ao esporte. Discernir sobre o papel da biomecânica e o estudo do movimento humano. Nessas três videoaulas, nós iremos abordar o sistema locomotor, sistema ósseo, muscular e articular e a locomoção humana, a marcha. A biomecânica é um dos métodos para estudar a maneira como seres vivos, principalmente o homem, se adaptam às leis da mecânica, às forças internas e externas que atuam sobre esse corpo vivo. A biomecânica também, como diz Amadil, faz análise física dos sistemas biológicos, por isso que nós temos que estudar todos os sistemas. Dentro das ciências naturais, a matemática, a física, a química e biologia, múltiplas divisões didáticas, delimitações de território de especialidades científicas. Os tópicos ainda centrais disto tudo vem que a biomecânica vai fazer esse estudo do movimento no esporte, ocupacional, clínico ortopédico, e também músculo-esquelético, controle do movimento, mecânica muscular, articulações e coluna. Também uma análise eletromiográfica. A biomecânica dos tecidos e biomateriais, principalmente do material utilizado nas atividades esportivas, como por exemplo o tênis. Dentro do sistema do corpo humano, vocês têm que estar bem cientes sobre o sistema tegumentar, o sistema esquelético, que é o que nós vamos dar ênfase nessas duas primeiras aulas, o sistema nervoso, sensorial, endócrino e cardiovascular. É interessante ressaltar aqui que nós não estamos falando mais da história que foi dita em sala de aula, mas que Galvani, que era o pai da neurofisiologia, ele traz uma boa diferenciação para a gente da estimulação elétrica e depois vem a parte da eletromiografia. Aqui vemos a diferença entre eletroestimulação e eletromiografia. Técnicas usadas no estudo da cinesiologia e da biomecânica vêm desde a dissecação de cadáveres, lá por Galeno, a utilização de esqueletos articulares, isto vem desde a época de Da Vinci, a excitação elétrica de um determinado músculo de Duchenne, a observação de indivíduos lesionados ou que sofreram determinado tipo de paralisia, a palpação de músculo dos atletas, mesmo em repouso, a observação de trajes usados pelos atletas e a utilização de fotografias de filmes cinematográficos. Inglio Celtis colocou em um tanque de água para fazer uma análise das pessoas, observou um homem e um quadrúpede fazendo as seguintes anotações: do homem, a formação, o tipo que a cabeça fica dentro da água, a situação continuada com o corpo, a coluna vertebral, e do cachorro, que ela fica em relação ao tronco, elevada em relação a este. O homem tende a desequilibrar-se dentro da água e a posição dos membros nesse tanque d'água, enquanto que o cachorrinho flutuava com maior disposição, pois o pulmãozinho dele fica mais centralizado e, da mesma forma que ele anda na terra, ele ficava se movimentando dentro da água. E aí ele foi o precursor de uma técnica que ajuda muito todos nós, professores de educação física, que é técnica em natação. Ele preconizou o ensinamento da natação para crianças nos primeiros anos de vida, o quanto as crianças ainda estão engatinhando. E com isso, elas se igualam a um quadrupedi. Planos e eixos são muito importantes. Veja só, é através deles que nós definimos os movimentos humanos e desde o plano sagital, frontal e transversal e os eixos que nós já estudamos também em sala de aula. Aí eu trago apenas para uma revisão de vocês, para que vocês lembrem da aula dada. Lembrem sempre dos planos sagital,
transversal e frontal e dos eixos transversal, anteroposterior e longitudinal. Ainda continuamos dentro de plano de eixos. E aí começamos com o esqueleto, né? E é uma continuação da aula dada já em sala de aula, mas tudo precisa ser relembrado, por nós estamos um período parado, e agora é necessário que deem uma nova olhada entre os 206 ossos, a diferença entre eles, a nomenclatura, os acidentes ósseos, e nunca se esquecendo dos tipos de ossos. Lembrando também que o esqueleto humano ele é dividido em dois tipos, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Lembre sempre de uma árvore, o tronco da árvore, que é o crânio, os ossículos auditivos, o ósseo hioide, a coluna vertebral e a caixa torácica. Enquanto que os galhos, as folhas e os frutos são o esqueleto apendicular. Cintura escapular, membro superior, cintura pélvica e membros inferiores. A função dos ossos é muito importante, porque elas que vão dar sustentabilidade para todo esse corpo e as alavancas para os movimentos. Mas é muito importante lembrar também da saúde dos ossos, uma boa alimentação, o sol, a atividade física e os movimentos de compreensão, tensão e sesilhamento. As articulações são classificadas em três tipos: as sinartroses fibrosas, que são aquelas que não têm movimento; as articulações cartilaginosas, as anfiartroses, que têm pequeno movimento; e as articulações sinoviais, as de artrose. No primeiro caso da sinartrose, nós temos aqui o modelo ou exemplo de alguns tipos de articulações fibrosas. Nas articulações anfiartrose, outros exemplos de articulações que ficam colocadas ou classificadas dentro desse tipo de articulações. E as articulações de artrose ou sinoviais, que são aquelas que se identificam por ter em comum algumas coisas que têm todas elas: dois ou mais ossos, movimento, líquido, no caso sinovial, tendão, cápsula, ligamentos, algumas amortecedores, entre outros. É interessante, então, aqueles planos e eixos, porque aí são definidos os movimentos angulares de flexão, extensão, adução e abdução, os movimentos circulares de rotação e circundução, e os movimentos especiais como inversão, eversão, protração, retração, elevação e depressão. Lembre sempre da aula dada sobre coluna vertebral. A grande preocupação nossa é com as pessoas especiais que possam ter hérnia de disco ou alguma outra patologia da coluna. Aqui trago para vocês um exemplo de três tipos de hérnia: a protusão, a extrusão. Lembramos então que o fator de risco para uma herniação da coluna vertebral geralmente são rotações do tronco com sobrepeso ou sobrecarga. Os tipos de alavanca. Lembrem sempre, a do primeiro gênero, aquela que predomina o equilíbrio; a do segundo gênero, a interresistente, que predomina a força; e do terceiro gênero, a interpotente, que predomina velocidade. Aqui nós mostramos os três tipos para vocês. É interessante mostrar aonde está o ponto de apoio. E aqui no corpo humano, as três tipos de alavancas: uma de equilíbrio, a outra de força e a última mostrando a interpotente. Existem três tipos de músculo: liso, estriado e esquelético, como vocês já estudaram em anatomia humana. Aqui nós só estamos repassando um conceito rapidinho para que vocês lembrem dos três tipos que tem: o liso, que é aquele da vida de nutrição, de gestão; o estriado, que estão relacionados à vida de relações; e o do coração, o miocárdio, que é um músculo especial
Ainda mostrando para vocês os 3 tipos de tecido musculares. Existem 3 tipos de músculo no nosso corpo, resumidamente, o liso, cardíaco e esquelético, e as camadas que envolvem o músculo esquelético. O epimísio, todo o músculo, o perimísio envolve só os fascículos e o endomísio envolve as fibras musculares. Lembrem sempre da origem e inserção. Diferentemente da anatomia, a biomecânica vê muito o lado do movimento. A classificação funcional dos músculos, como motor ou agonista, motor primário, acessórios, os antagonistas, os fixador ou estabilizador, sinergista e neutralizadores. É muito importante que nós, como profissionais do movimento, saibamos bem estas classificações. Sendo que aquela que a gente trabalha bastante são os tipos de contrações que o músculo exerce, a contrações isométrica, contrações isocinéticas e as contrações isotônicas. Os tipos de fibras musculares, as oxidativas, não oxidativas e as fibras mistas. Os órgãos proprioceptivos com os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos musculares, entre os quais nós podemos ressaltar esse pequeno resumo de Golgi, são sensíveis à tensão presente no tendão, enquanto que os fusos musculares são mais sensíveis nas taxas de variação de estiramento. Nesses movimentos, nós podemos dizer que o melhor movimento até aqui é o que acontece no primeiro slide, pois ele está fazendo a amplitude máxima do movimento. E os 2 desenhos embaixo mostram os movimentos isotônico, no caso ali só excêntrico, e um trabalho de isometria. Quando se contrai, a força desenvolve por esse músculo tende à produção da flexão do cotovelo, e assim por diante até a letra C. Aqui só para que vocês lembrem o porquê deles serem chamados estriados e diferenciando aí a actina e a miosina numa hora que está em relaxamento e numa hora contrária. Aqui a contração dos músculos, da actina e miosina. Nesse slide mostramos a estrutura muscular e o teste de Thomas, para saber se existe encurtamento de ilho e psoas e também de quadríceps. Esses slides são muito legais, porque eles mostram a diferença do tipo de contração muscular. E aqui a diferenciação de um peso livre de um peso numa máquina isocinética, onde em todos os ângulos a força vai ser igual. Ou seja, velocidade e força é igual em todo o ângulo articular. Considerações finais. A biomecânica é um campo vasto e relativamente novo. Esta área de conhecimento ainda pode oferecer muitos conhecimentos. Ele pode também explorar o desconhecido. E aqui eu trago para vocês uma mensagem. Espero que vocês realmente alimentem o lado bom que vocês têm dentro do coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Aqui temos questões relacionadas à matéria já dada em sala de aula. O gabarito está na aula 2. Espero que vocês aproveitem.